A balança mostra um número, mas ela não conta a história inteira. Em 2024, quase 9 milhões de brasileiros acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional tinham algum grau de obesidade. E enquanto esse número cresce, uma ideia antiga ainda precisa ser combatida: a de que obesidade é simplesmente resultado de comer demais ou de não ter força de vontade. Não é. A obesidade é uma doença crônica que envolve diferentes fatores e precisa de prevenção e tratamento. Eu sou a Victoria Urbani, comigo estão Helena Moura e Martina Santos. Gurias, hoje a gente vai entender por que a obesidade virou um dos grandes desafios um dos grandes desafios de política pública no Brasil. Super importante, Vicky. Oi, gente. Oi, galera que nos acompanha. Sim, um tema super importante. Mais um tema importante, né, Martina? Como sempre, a curadoria do Simplifica sempre temas importantes. E Vicky, olha só, os números ajudam a entender o tamanho desse desafio. O levantamento do Sisvan avaliou mais de 26 milhões de pessoas em 2024. Desse grupo, 34,6% apresentavam algum grau de obesidade. Quando a gente olha para outras pesquisas que usam metodologias diferentes, o alerta continua. O Atlas Mundial da Obesidade estima que cerca de 1 a cada 3 brasileiros vive com a doença. É bastante, né, gurias? Muito, Fiquei surpresa. Muito. E aqui, gente, vale fazer uma distinção. Sobrepeso e obesidade não são a mesma coisa. Os dois indicam excesso de peso, mas a obesidade é classificada como uma doença crônica e está associada a um risco maior de desenvolver outros problemas de saúde ao longo da vida. Problemas como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, gordura no fígado e alguns tipos de câncer estão entre eles. Claro que isso não significa que uma pessoa com obesidade necessariamente tenha essas doenças. O que existe é um aumento do risco e é justamente por isso que acompanhamento e prevenção são tão importantes. E por muito tempo, a obesidade foi resumida a uma conta que parecia bem simples. A pessoa consome mais calorias do que gasta e acaba ganhando peso. Só que essa conta existe, é claro. Só que hoje a medicina sabe que tem muito mais coisa envolvida. A genética, gurias, é um desses fatores que pode influenciar. O ambiente onde a pessoa vive também, a rotina, o acesso a alimentos saudáveis, a prática de atividade física e outros aspectos da saúde entram nessa equação. Por isso, duas pessoas podem ter hábitos parecidos e ainda assim responder de maneiras diferentes. E é aí que entra uma sigla que quase sempre aparece quando o assunto é obesidade, IMC, o Índice de Massa Corporal. Ele é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado e ajuda a identificar faixas de peso. A partir de um MC igual ou superior a 30, por exemplo, a pessoa entra na classificação de obesidade. Só que ninguém deve resumir a própria saúde ao resultado dessa continha, viu? O MC é uma ferramenta usada para avaliação, mas o diagnóstico e o tratamento precisam considerar o paciente como um todo. Até porque a obesidade pode ter causas e consequências diferentes de uma pessoa para outra. E Helena, se o outro dado te assustou, esse daqui me assusta também, tá? Porque olha o tamanho desse problema no Brasil. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros têm excesso de peso. São 31% vivendo com a obesidade e outros 37% com o sobrepeso. É bastante gente. Barbaridade, que número alto. Me assustei novamente, Martina. Se tu já te espantou com mais um dado, a tendência é ainda mais preocupante, viu, Helena? O mesmo relatório projeta que até 2030 a obesidade pode crescer mais de 33% entre os homens e mais de 46% entre as mulheres no Brasil. Ou seja, não estamos falando de um problema restrito a uma pequena parcela da população, né? E vi que não existe uma única explicação para esse crescimento. Mas uma mudança importante aconteceu dentro de casa e no nosso prato. Alimentos ultraprocessados ganharam cada vez mais espaço na alimentação. São produtos que costumam ter muito açúcar,
gordura ou sódio e pouca qualidade nutricional. E ao mesmo tempo, Helena, entre 40% e 50% dos adultos brasileiros não praticam atividade física na frequência e na intensidade recomendadas. E aqui vale lembrar, ter uma vida ativa não significa necessariamente frequentar a academia todos os dias. Caminhar, pedalar, praticar um esporte ou encontrar alguma atividade que faça sentido para a rotina também conta. E tem um dado que muda bastante a dimensão dessa conversa, gurias. A obesidade não está crescendo só entre os adultos. Crianças e adolescentes também aparecem cada vez mais nessas estatísticas. Ai, cada vez está piorando, hein, essas informações. Meu Deus, estou realmente assustada. Segundo dados reunidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, são 7%. E recentemente, o mundo chegou em uma marca histórica nada boa. Pela primeira vez, a obesidade superou a desnutrição como a forma mais prevalente de má nutrição entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. São 180 milhões de pessoas, de jovens, vivendo com a obesidade no mundo. Gurias, parece até contraditório falar de obesidade e má nutrição na mesma frase, né? Só que uma coisa não exclui a outra. Uma pessoa pode consumir calorias em excesso e ainda assim ter uma alimentação pobre em nutrientes. É por isso que discutir a alimentação saudável não significa simplesmente discutir quantidade de comida. Bem isso, às vezes uma pessoa obesa pode estar anêmica, né? Não quer dizer nada, né, gurias? A preocupação com o que as crianças e adolescentes comem já chegou às leis aqui no Rio Grande do Sul. Em 2018, a Assembleia Legislativa aprovou uma proposta para retirar das cantinas das escolas públicas e privadas produtos como refrigerantes, balas, salgadinhos industrializados e outros alimentos associados ao aumento do risco da obesidade, diabetes e hipertensão. Por mais que é uma coisa gostosa, né? Um salgadinho, uma bolachinha recheada, um refrigerante, mas não dá, né, gurias? Tem que ter um controle. Pois é, até porque esse tipo de coisa que a gente come na nossa infância determina muito como vão ser os nossos hábitos na vida adulta, né? Então, super importante ter esse tipo de consciência cedo, né? Ai, cantina da escola é tão gostoso. Boas lembranças. Boas lembranças. A proposta também determinou que as cantinas ofereçam frutas e que as escolas promovam ações de alimentação saudável envolvendo os estudantes e as famílias. A lógica é tentar criar hábitos melhores bem na fase da vida em que eles ainda estão sendo formados, como a gente falou um pouquinho antes. É verdade. E esses alimentos ultraprocessados, eles são tão industrializados que eles não têm sabor, assim. Eles não são... Não tem gostinho de infância. Mas eu acho assim que... Acho que talvez possa até ter um gostinho de infância, mas eles não são saborosos, assim, sabe? Como assim, um bolinho de chocolate feito em casa, é muito melhor. Sim. Mas é que às vezes também é muita coisa da preguiça, tá? Da preguiça. Tu vai no mercado. É rápido. Gente, a gente já vê até hoje as frutas descascadas em potes, picotadas, cortadinhas, né? Mas às vezes assim, a gente tá aqui agora, né, trabalhando, vamos ali na cafeteria. Nossa, eu vou trazer uma maçã e vou descascar. Ai, que preguiça. Eu vou ali comprar um salgado. Então também tem um pouco dessa culpa, né? É tão fácil. É fácil acesso, né? E rápido, né? E a recompensa ali é rápida, mas depois... Daí a gente entra na questão da dopamina, daí são outras questões. Bom, mas a Martina estava trazendo um ponto importante de criar os hábitos, né, desde cedo. Prevenir a obesidade na infância não significa colocar a criança de dieta ou transformar comida em motivo de culpa. Significa garantir acesso a uma alimentação de qualidade, incentivar a prática de uma atividade física e acompanhar o crescimento com profissionais de saúde quando necessário. Até porque tratar da obesidade na base da culpa já mostrou que não funciona. E nos últimos anos apareceu uma ferramenta que mudou bastante essa conversa. As famosas canetas emagrecedoras. Pois é, né, gurias? E elas estão por toda parte. Esses medicamentos que até pouco tempo eram conhecidos
principalmente pelo tratamento de diabetes, viraram assuntos nas redes sociais, tomaram conta das farmácias e viraram assunto nas rodas de conversa entre amigos. Só que junto com a popularidade vieram a automedicação e a ideia de que existe uma solução rápida para uma doença que é crônica, aquela saidinha rápida, assim, sabe? E antes de demonizar essas canetas, é importante dizer que elas podem sim fazer parte do tratamento da obesidade. Medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida, olha que palavra difícil de pronunciar. Elas atuam em mecanismos relacionados à fome e à saciedade e podem ajudar na perda de peso quando existe indicação médica. O problema começa quando um medicamento vira tendência. A facilidade de encontrar relatos de emagrecimento rápido nas redes sociais fez muita gente procurar essas substâncias sem nem passar por uma avaliação de saúde. Não é porque o resultado aparece na balança que o uso ele é seguro para qualquer pessoa. Pois é, né, gente? A quantidade de gente. Eu conheço muitas pessoas que estão usando as canetinhas. Eu acho que todo mundo conhece alguém que está fazendo uso das canetinhas, né, Martina? E sem acompanhamento médico. Exatamente. E falando um pouco dessas questões que a gente estava trazendo, esses medicamentos, eles podem provocar muitos efeitos adversos e têm contraindicações. Náusea, vômito, diarreia e constipação estão entre as reações possíveis. Por isso, a decisão de usar ou não uma medicação precisa considerar o histórico e as necessidades de cada paciente. E tem outro ponto que ganhou destaque recentemente. Em 2026, uma nova diretriz brasileira reforçou que o tratamento farmacológico não deve ser usado de forma isolada. A medicação pode ser uma ferramenta importante, mas precisa estar inserida em um cuidado mais amplo. Daí agora, então, a gente volta a uma coisa importante também, né? Se a obesidade pode ter várias causas, também não dá para esperar que exista uma única solução. As canetas, elas podem ajudar em alguns casos, mas a alimentação, a atividade física e acompanhamento profissional continuam fazendo parte desse tratamento. Não é só a canetinha. É que eu acho que a caneta é mais fácil, assim como é mais fácil a gente pegar um industrializado já pronto. Mas tudo que é fácil vai ter uma consequência, né? Vai ter um efeito. Mudar os teus hábitos alimentares, né? Não adianta ali usando a canetinha, aí depois parou de usar a canetinha, até porque, né, tem pesquisas que tu engorda aí 4 vezes mais, tu não muda os teus hábitos alimentares. Exato. Aí tem gente também que eu conheço, da minha academia, que vai fazer o uso da canetinha agora até a morte. Sim. Diz que já vira aceitou, dependente. Vira dependente. Não existe maneira fácil de emagrecer. Isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Isso é pra tudo, né? E pra tudo, né? Não existe alimentação saudável que seja tão acessível assim como os industrializados. Pois é, e essa questão, assim, a gente entende a importância das canetas para facilitar esses acessos para pessoas que precisam, né? Só que é como a gente vinha falando, é um tratamento combinado. Não adianta só usar a caneta para emagrecer e continuar tendo uma alimentação ruim, não fazendo atividade física. Tem que ser um combo, tem que ser uma mudança de vida para que em algum momento tu faça o desmame da caneta e possa ter uma vida saudável sem precisar daquilo, né? Enfim, a Helena, há pouco tempo atrás, estava falando sobre a questão de tratamentos, e o tratamento pode mudar bastante de uma pessoa para outra. Em alguns casos, mudança na rotina e acompanhamento clínico podem ser suficientes. Em outros, entram os medicamentos. E existem situações em que a cirurgia bariátrica passa a ser uma possibilidade. Aliás, a bariátrica está longe de ser uma realidade pequena aqui no Brasil. Entre 2020 e 2024 foram realizadas quase 292 mil bariátricas, cirurgias desse tipo no país, somando o SUS e a rede privada. Mas vi que a cirurgia também não é uma solução mágica, né? Ela tem indicações específicas e exige acompanhamento antes e depois do procedimento. A alimentação, ela muda e o cuidado com a saúde continua mesmo depois da cirurgia, não é pensar, né, vou fazer a cirurgia aqui e deu. Como a gente já vinha falando ao longo do programa, tratar a obesidade não significa simplesmente fazer o número da balança diminuir. Significa reduzir riscos para a saúde e melhorar a qualidade de vida.
E aqui tem uma mudança de olhar importante. Durante muito tempo, pessoas com obesidade ouviram que bastava fechar a boca, fazer dieta ou até ter mais disciplina. Hoje a gente sabe que esse tipo de julgamento, além de injusto, ele ignora a complexidade da doença. E preconceito pode ter uma consequência muito maior, né, Vicky? Pode afastar a pessoa do cuidado, o medo de ser julgado pelo próprio peso, pode fazer alguém evitar uma consulta ou adiar a busca por ajuda. Por isso que falar em prevenção também exige um certo cuidado. A ideia não é criar uma lista de alimentos proibidos, nem estabelecer um corpo que todo mundo precisa ter, aquele tal daquele corpo padrão. É construir uma rotina que proteja a saúde e que seja possível manter a longo prazo, como a gente já vinha batendo na tecla ao longo do programa. E nem precisa começar com uma transformação radical, né, gurias? A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana para adultos, fazendo a conta aí da meia horinha em 5 dias da semana. Tá ótimo. Às vezes, né, tipo, vai Uma comendo pro caminhada. teu serviço, volta, às vezes já dá até mais do que meia hora, já é o suficiente, né? Uma caminhadinha sempre é bom. E na alimentação também não exige um ingrediente capaz de resolver tudo isso sozinho. A recomendação é dar mais espaço para alimentos in natura ou pouco processados e reduzir o consumo dos ultraprocessados. Isso inclui uma discussão que vai além das escolhas individuais. Nem todo mundo tem o mesmo acesso aos alimentos saudáveis. E a gente estava falando do tempo de exercício, por isso nem todo mundo tem esse tempo na rotina, porque acorda cedo, pega transporte público, vai para o serviço, volta, fica muito tempo no transporte público. Por isso que essas saídas, assim, de fazer uma caminhada sempre que possível, né? Tipo, evitar, sei lá, pegar um Uber, pegar um aplicativo. Vai no mercado, vai na farmácia, Exato, fazer essas coisas caminhando para Sobe de incluir na escada, rotina. não sobe de elevador. Porque Isso é difícil. Mas é porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas não têm esse tempo na rotina. Então, tentar incluir essas estratégias mais saudáveis, né? Essas coisas que vão te ajudar no teu dia a dia. Enfim, preço, disponibilidade e até o lugar onde a pessoa mora influenciam no que chega ao prato. É por isso que a obesidade deixou de ser tratada apenas como uma questão individual e passou a ocupar cada vez mais espaço nas discussões sobre políticas públicas. E quem melhor para contar o que pesa nessa rotina do que quem vive ela todos os dias? A gente foi até as ruas perguntar o que mais dificulta manter hábitos saudáveis. Manter uma rotina saudável nem sempre é uma tarefa fácil. Falta de tempo, alimentação mais cara e até mesmo rotinas mais corridas são muitos problemas enfrentados por uma parte da população. E quando o assunto é obesidade, será que a população entende quais são os fatores que contribuem para esse problema? Nós fomos às ruas para entender. Quando tu pensa em obesidade, qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? A alimentação que as pessoas fazem, né? Tudo depende. Às vezes uma salada saudável, o cacetinho engorda, coisas saudáveis, comer mais fruta, que é saudável, e daí mantém o peso das pessoas, né? Eu acredito que a obesidade representa muito a fragilidade física. Eu penso assim, que a obesidade seria, no caso, algo que seria um malefício para o ser humano. As comidinhas industrializadas, né? A gente não quer mais fazer aquele feijãozinho com arroz em casa, eu acho que é isso. A gente come, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente vai sempre buscando a comidinha mais fácil e vai no restaurante para conhecer, já come mais do que precisava. Né? Tem as saladinhas, a gente passa meio reto também. Então a gente sabe o que tem que fazer, só a gente não faz. Eu acredito que seria muito importante as pessoas mudarem a alimentação, né? Se cuidar mais nesse sistema de comer, porque é o que mais afeta. Eu, por exemplo, eu tenho um grau muito alto de diabetes e a gente muitas vezes vacila, né, na alimentação. E a alimentação é muito importante. Então eu acredito que não só aqui, mas no mundo inteiro, né, deveria se preocupar com a alimentação. Eu penso primeiramente em questão de cuidado com o corpo, né? Obesidade é um assunto muito sério, um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade, na verdade, porque é um risco real à saúde
de cada pessoa que possui, né? Então eu vejo como um tema que tem que ser tratado com muita seriedade hoje em dia, porque pode de fato causar risco de morte. E o que tu acredita que precisaria mudar na sociedade para diminuir os casos de obesidade? Não adianta a gente falar para as pessoas não fazer aquilo porque elas fazem. Sabe que vai fazer mal para a vida delas. Daí elas vão lá e cometem o erro. Depois, eu tô assim, porque elas mesmas procuram. Eu acredito que através de políticas públicas, ações voltadas para a área da saúde, as pessoas poderiam se alimentar melhor e pensar um pouco mais a respeito da questão física em si. A gente se sente mal, é saúde, principalmente a qualidade de vida. A gente não consegue subir uma lomba, subir uma escada, a gente fica mais alterada, né? Acho que é mais isso, acho que a gente percebe que a gente não está bem. Eu acredito que a sociedade deveria se unir com o governo, o Estado, né? Para que as pessoas cuidassem mais, vivessem mais, principalmente no sistema alimentar. Acho que conscientização, né? Com certeza, né? Algo que tem que haver mais hoje em dia para justamente as pessoas terem a ciência de quão perigoso é a questão da obesidade. Então, acredito que seja isso. O que mais dificulta em manter uma vida saudável hoje em dia? Exercício é bom, faz caminhada, coisas leves, é ótimo. Eu acredito que a alimentação por si só, o agro, né, a produção em larga escala, ela proporciona alimentos muitas vezes não tão saudáveis. E as pessoas também, pelo fato da urgência de querer se alimentar muito rápido, o fast food, né, as pessoas sempre se alimentando, não pensando no bem-estar físico, mas sim na necessidade, na correria do dia a dia, ela acaba comendo alimentos que não são tão saudáveis. O que dificulta, eu acho que muito é a propaganda, né? Principalmente a propaganda. E a gente quer fazer muita coisa, a gente não quer chegar em casa e fazer a comida, como eu falei, né? Então o pessoal, eu quero que tu trabalhe menos. Então vamos ali comprar na esquina. Eu acho que mais é a propaganda e a facilidade em comprar coisas prontas, né? Eu acho que são os preços do alimento, né? É muito difícil, principalmente para o pobre, o mais simples, o mais humilde. Está muito difícil de viver num país com tanto juro, com tantas coisas difíceis, né? E a gente tem que suportar. Acho que rotina, dependendo, né? Se a pessoa tem um trabalho, um emprego, 2 empregos, tem emprego, estuda, ou enfim, acaba consumindo a maior parte do tempo do dia dela e evita que ela tenha uma vida mais saudável, até em questão de alimentação, mas daí tratando se a pessoa quer fazer uma academia, quer praticar exercícios, correr, enfim, acaba impossibilitando ela de fazer isso. É isso por hoje, volto com vocês aí no estúdio, gurias. Quando a gente escuta o pessoal, fica ainda mais claro que não existe uma única fórmula que funcione para todo mundo. A rotina, as condições de vida e até o acesso à alimentação e aos serviços de saúde pesam nessa conta. É quase que o corpo é como um reflexo da nossa condição, né? Porque se a pessoa ela tem acesso aos meios, às canetas, a uma boa alimentação, ela tem tempo de ir na academia, isso aí é até uma injustiça com quem não tem todas essas ferramentas, né, Luiz? Fiquei pensativa. E essa discussão também chegou aqui na Assembleia Legislativa. O Parlamento Gaúcho conta com uma frente parlamentar de prevenção e combate à obesidade infanto-juvenil e adulta. A criação da frente surgiu a partir de uma demanda da sociedade civil organizada, apresentada pela Associação Brasileira de Apoio aos Obesos e Bariátricos. O grupo quer ampliar o debate sobre prevenção, alimentação saudável e acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença. E a discussão não para por aí. A Assembleia também tem a Frente Parlamentar de Combate à Fome com alimentação saudável, porque garantir comida na mesa é fundamental, mas discutir a qualidade e o acesso a essa alimentação também faz parte de uma política de saúde. Acho que essa é uma das principais mensagens do nosso programa. A obesidade não começa e nem termina na balança. Ela passa pela rotina, pelo ambiente que a gente vive, pelo acesso à saúde e também pelas políticas públicas. Prevenção e tratamento não precisam começar com uma meta impossível.
Podem começar com informação, acompanhamento adequado e mudanças que façam sentido para a realidade de cada pessoa. E, principalmente, sem transformar uma doença em motivo de vergonha. Porque a saúde não cabe em um único número, nem no peso, nem no IMC, nem no tamanho da roupa. A balança pode ajudar a contar uma parte dessa história, mas entender e enfrentar a obesidade exige olhar para tudo aquilo que ela não consegue medir. E esse foi o Simplifica de hoje. Antes de a gente encerrar, temos que nos despedir de uma integrante aqui do nosso programa, Martina Santos. Irá nos abandonar. Irá nos deixar. E quero agradecer ela por toda a parceria que eu tenho com ela, tanto no Simplifica como no Pode Vir Contar e em tantas outras tarefas aqui do trabalho. E te desejar muita sorte, muito sucesso na tua trajetória, que eu tenho certeza que será brilhante, iluminada como tu. Ai, eu comecei a chorar. Ai, eu vou fazer das palavras da Vicky as minhas, porque eu sou uma pessoa que me emociono super fácil, mas também desejo muito sucesso, uma carreira brilhante. Mas Vicky, agora a cadeira do Alegrete? Pois é, Como assim? Será que o Alegrete vai continuar aqui nesse programa? Mas enfim, a Martina, ela vai encontrar muito sucesso na trajetória dela. Ai, de mãozinhas dadas. De mãozinhas dadas. Vai fazer muita falta aqui. Vai fazer muita falta, com certeza, mas eu tenho certeza que ela vai ainda... Vai brilhar vai bastante, ainda brilhar muito, tem uma carreira. Vai descobrir muita coisa, vai compartilhar muitas novidades e notícias boas com a gente. E outra, graças a Deus, existe o telefone, né? Então, assim, ó, eu sou uma pessoa... E a Helena ama uma ligação. Eu sou apaixonada por uma ligação, então eu vou fazer bastante ligação de vídeo pra gente manter as nossas fofocas em dia, saber como é que vai ser a tua nova rotina. Então, a gente vai estar sempre em contato, né? Graças a Deus, a Martina não morreu, ela só está indo pra outro lugar. Só tô mudando de cidade. Só tá mudando de cidade, mas vai vir coisas aí maiores pra ti. Foi um prazer trabalhar e dividir o trabalho, a conversa, a convivência contigo aqui. Aprendemos muito. Ai, obrigada, gurias. Obrigada pelo carinho, obrigada pela parceria. Obrigada pra quem tá atrás das câmeras, para quem tá ali no Switch fazendo esse programa acontecer com a gente, porque vocês veem nós três aqui, mas tem muita mais gente envolvida em todo esse processo que é tanto Simplifica quanto a TV Assembleia. Eu sou muito grata à TV Assembleia, foi onde eu aprendi a ser jornalista, onde eu encontrei a minha voz. Então, muito obrigada por todos os ensinamentos e por essa parceria que foi o Simplifica, que eu me diverti a horrores toda semana gravando com vocês. É verdade. Então, é isso, Martina, e agora fica aí o suspense para saber quem é que vai substituir a nossa colega Martina aqui nessa cadeira, mas isso aí a gente só vai saber na semana que vem. E a Martina estava falando do pessoal que faz esse programa junto com a gente, então nada mais justo que a gente nomear um por um, tá? Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de câmera, Wagner Lacerda. Na operação e edição de áudio, Wagner Gomes e Luciano Pinheiro. No TP está a Raquel Teixeira. Eu acho que é ela que está hoje aí, né? É ela. Então tá. Na edição de vídeo é o Marcelo Suzin. Na coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. É isso, pessoal. Nos vemos até semana que vem. Tchau.